Olá, boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha aqui através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook. Certo? Entrando lá a partir de agora o nosso programa, né, o nosso quadro Conversa Franca com Abdolá Pimentel. Hoje, 28 do mês de maio do ano de 2020, estamos recebendo aqui nosso professor Neto, certo? Que é o nosso entrevistado de hoje. Esse é um quadro novo que a gente está estreando aqui no nosso Facebook, que irá ao ar todas as quintas-feiras, certo? Onde sempre iremos trazer notícias, informações e também alguns entrevistados, sempre abordando temas atuais, né? E também algumas notícias, pautas, né? Debates sobre assuntos que estejam em discussão na atualidade, não só do município, mas também a nível de Brasil. Nós estaremos aqui sempre abordando esses temas. E como já falei, hoje estamos recebendo aqui o nosso professor Neto, que é professor de História, né? É um historiador, certo? E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso programa. Eu quero que vocês falem aí como é que está chegando o nosso áudio aí, como é que está o áudio, se está baixo, se está alto, para a gente poder saber como é que está aqui com vocês, certo? Então, boa noite, professor Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Conversa Franca com Abdolá Pimentel. Boa noite, Abdolá, boa noite aos internautas, aos seus seguidores do seu canal. Para mim é uma satisfação estar aqui conversando com você, esse bate-papo aqui informal, grande satisfação para mim. Já começando, né, o nosso programa, estamos aqui aguardando que mais pessoas entrem aí para que possam acompanhar. Eu peço vocês aí que estão agora nos acompanhando possam compartilhar para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam estar acessando, né, e acompanhando esse quadro nosso aqui no nosso programa. Lembrando você que nós também agora estamos sendo aqui em São Francisco do Piauí também colaboradores, né? Nós estamos representando o blog 180 Graus aqui em São Francisco do Piauí também. Você que nos acompanha aí também pode ver algumas notícias e informações através aí no nosso 180 Graus. Bom, professor Neto, eu quero que você fale um pouco aqui da sua formação acadêmica, né? Da sua formação, para que os nossos internautas possam conhecer mais um pouco aí do professor Neto. Eu sou formado em História, tenho graduação em História pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, e tenho pós-graduação pela Universidade Federal, pós-graduação em Educação Integral. Muito bem, então essa é a formação aí do professor Neto. E falando em história, professor, nós, como historiador, nós estamos no mês de maio, o mês de maio, além do Dia das Mães, nós temos também algumas datas importantes aí para a história, né? Nós temos o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, e também o dia 13, né? Que é o título aí, portanto, da abolição da escravatura no Brasil. Então eu queria que você falasse um pouco aí, dentro da história, dessas datas aí, referentes ao mês de maio. Ok. O 1º de maio, é uma data histórica, somos todos os trabalhadores. Lembrando que a questão da luta sindical é muito importante. No Brasil, por exemplo, no contexto ainda da República Velha, os trabalhadores, inspirados em ideias vindas da Europa, como o anarco-sindicalismo, por exemplo, os trabalhadores começaram a fazer reivindicações. Ainda lá na República Velha, fazendo manifestações, greves, por exemplo, em 1917, nós tivemos greves importantes ali no eixo Rio-São Paulo, principalmente em São Paulo. Os trabalhadores já com essa ideia reivindicatória e buscando toda a questão de uma legislação que viesse ampará-los. Até porque, pegando só a questão de Brasil, durante a República Velha, só para o nosso internauta ter a ideia, a República Velha foi de 1889 a 1930. Então, nesse contexto, o trabalhador brasileiro, o proletariado, o operário brasileiro, já tinha ideais vindo da Europa, influenciados pela Europa, a questão dos imigrantes, e já tinha ideias de luta sindical, ideia de reivindicações trabalhistas. Por exemplo, a questão dessas greves importantes, que tinha em 1917. Porém, só com Getúlio Vargas, a partir de 1930, é que nós vamos ter toda, vamos dizer assim, oficializar a questão da legislação trabalhista. Então, alguns direitos trabalhistas conquistados no Brasil é a partir de 1930 com Getúlio Vargas. Não porque ele é, vamos dizer assim, entre aspas, bonzinho, vamos agradar os trabalhadores. O protagonista disso aí vai ser o próprio trabalhador, nas suas reivindicações. No caso de Getúlio Vargas, naquele contexto nacionalista, incentivando a questão da industrialização do Brasil. Getúlio Vargas chega ao poder através
não de uma revolução, a gente fala muito em revolução em 1930, na verdade, com um golpe de Estado, mas com essa visão nacionalista, a visão de incentivar a industrialização do Brasil. O Brasil era um país ainda agrário, exportador, baseado muito na questão da agricultura, e ele chega para, vamos dizer assim, dar esse pontapé inicial, entre outros fatores, dar esse pontapé inicial na industrialização do Brasil. Pelo Brasil ainda muito rural, mas a questão também, aí lá começar a transição, a população, hoje nós temos uma população mais urbana, né? Essa transição começa lá, né, atrás. Então vai aparecer toda essa legislação trabalhista em relação aos trabalhadores. Mas, repito, dentro de todo um contexto de reivindicação dos trabalhadores, etc. E o 1º de maio, tem uma data histórica, há décadas é comemorado por aqui no Brasil. Infelizmente, a gente vive hoje uma crise econômica muito profunda, devastadora, aí tem agora aí a questão do coronavírus, a Covid-19, que vai agravar mais ainda a nossa economia. Nós já vimos, vamos dizer assim, mal das pernas, não é isso? Nosso PIB em 2019 cresceu, salvo engano, 1,1%. Entendeu? Isso 2019. Né? Antes de publicar, antes de ser declarada a pandemia, nós tivemos aí a maior alta que o dólar já teve dentro de alguns anos aí. Com certeza. Alta do dólar, uma fuga imensa de capital. Isso estou falando antes da pandemia, uma fuga imensa de capital, muitos investidores estrangeiros aí, meio assim, vamos dizer assim, com a fuga atrás da orelha, vão investir aqui no Brasil e tudo. Logicamente que essa crise que já tinha antes do coronavírus, não é culpa só do presidente atual Bolsonaro, tinha a questão das gestões anteriores, tudo bem, exceto que a gente está nesse momento em que, infelizmente, voltando à questão do 1º de maio, infelizmente o trabalhador não tem muita coisa a comemorar, não é isso? Mas, no entanto, é uma data histórica, importante, que a gente, se nós estivéssemos fazendo essa live aqui no dia 1º, a gente mandava aqui o nosso abraço para todos os trabalhadores brasileiros. Mas como estamos ainda, né, no mês de maio, fica aqui o nosso abraço a todos os trabalhadores e na torcida que nós tenhamos futuramente, vamos dizer assim, boas novas, né, que possa passar essa pandemia, que o Brasil entre aí no rumo, que todos, governo, empresários, políticos, legisladores, enfim, e cada cidadão brasileiro possa dar a nossa contribuição para que nós tenhamos futuramente dias melhores. Com certeza. Bom, professor, antes da gente falar aqui mais um pouquinho, eu só agradecendo aqui as pessoas que já estão aqui participando aqui da nossa live, já estão aqui fazendo seus comentários. Deixa eu ver aqui quem já está aqui comentando, né? Temos aqui várias pessoas que já estão participando aqui. Deixa eu ver aqui, ó, Elisângela, Flávio Carvalho, Neca Páscoa também, o Edilson Leal, o Ivan de Moura, o professor Valdemir Alexandre, Danilo Carvalho, e também a professora Omeranza, que já estão aí fazendo seus comentários. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma lida nesses comentários aí, mas passando para o próximo tema aí, que a gente está falando aqui, né? Já falamos da primeira data, que é o Dia do Trabalhador, mas tinha outra data importante também, que é o 13 de maio, né? E é um dia importante, né? Que, uma data importante que está sendo um pouco esquecida, né, professor? O 13, engraçado, o 13 de maio é uma questão interessante. Hoje valoriza-se mais, até dentro do próprio movimento negro no Brasil, valoriza-se mais o 20 de novembro e o 13 de maio ele passa quase que despercebido, vamos dizer assim. Porém, realmente, você falou, uma data muito importante, que é a data da abolição da escravidão no Brasil, que é a famosa Lei Áurea, né? A Lei 3353, 3.353, de 13 de maio de 1888. Então, é um assunto interessante, Abidoral, que, falando um pouco da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, aproveitando uma oportunidade, Dom Pedro II estava em viagem ao exterior, a Princesa Isabel assumiu o poder no Brasil, o governo, por 3 ocasiões. 1871, 72, 1876, 77 e 1887, de 87 a 88, que é o período que ela assina a famosa Lei Áurea. Então, por que hoje o 13 de maio
vamos dizer assim, um pouco esquecido, ele passa quase que despercebido, a gente quando está em sala de aula lembra tudo, às vezes o professor lembra tudo, faz um trabalho com o aluno, tudo, faz uma apresentação, mas ele, tanto na mídia, como até mesmo dentro do próprio movimento valoriza essa marca no 20 de novembro. Mas é uma data importante, para você ter uma ideia, no dia 13 de maio de 1888, o Brasil na época tinha em torno de 700 mil escravos. 700 mil escravos. Isso correspondia a 5% da população brasileira na época, final do século XIX. Essa população ficaram totalmente desassistidas. Teve direito à cidadania. Então a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, é importante. A Princesa Isabel tinha ideais emancipacionistas. O próprio Dom Pedro II não fez nada, porque as pessoas perguntam, às vezes alunos até perguntam, por que o Brasil fez tanta vista grossa para a questão do fim da escravidão? Nós fomos, o Brasil, Abdoral e Internato, nós fomos o último país na América a abolir a escravidão. Atrás de Cuba, por exemplo, atrás de Porto Rico. Nós demoramos muito. Mas é porque a escravidão, aquela questão era tão forte, que o imperador praticamente quase não pôde fazer nada, porque os grandes proprietários de escravos, os grandes latifundiários, tudo, era quem dava sustentação política para o império. Foi preciso a Princesa Isabel, aproveitando uma oportunidade de viagem do pai ao exterior, e proclamou, aliás, assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão. O que é que você, por exemplo, se perguntar, sim, e aí? O que é que você acha da figura da Princesa Isabel? Eu acho importante. Ela que assinou, ela na abertura dos trabalhos da sessão, da legislação de 1888, em 7 de maio de 1888, o ministro da Agricultura, na época do Brasil, o senhor Rodrigo Augusto, a pedido da Princesa Isabel, de entrar no projeto de lei. Ele era, além de ministro da Agricultura, ele era um conselheiro, faz parte do ministro do governo. Ele deu entrada ao projeto de lei. 5 dias depois, 5, 6 dias depois, em 13 de maio, a Princesa Isabel foi convidada a descer de Petrópolis, da cidade de Petrópolis, para assinar a Lei Áurea. Estava abolida a escravidão. Ao redor do prédio da Câmara, na época, no Rio de Janeiro, a Câmara e do Senado, tinha em torno de mais ou menos 5 mil pessoas. Porque antes, a Abdoral teve todo o movimento abolicionista no Brasil, todo o movimento abolicionista, com figuras importantes, como, por exemplo, Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco, que foi um grande político, diplomata, o primeiro diplomata do Brasil. O Brasil instala a República, o primeiro diplomata do Brasil nos Estados Unidos vai ser o Joaquim Nabuco, um grande político, um abolicionista. Então havia toda uma pressão do movimento abolicionista, e a Princesa Isabel, que tinha todo um ideal, vamos dizer assim, de liberdade. Para você ter uma ideia, no aniversário dela de casamento, ela pediu para Dom Pedro II, como presente de casamento, que ele libertasse todos os escravos de Petrópolis, inclusive da fazenda imperial. Aí você, mas por que ela demorou tanto? Porque ela era muito religiosa, obedecia muito à igreja, e a Igreja Católica só na reta final do movimento abolicionista aderiu à questão da escravidão. Então é uma data importante, merece todas as nossas considerações a Princesa Isabel. Agora, porém, para concluir essa parte, porém aqui, a Lei Áurea ela só aboliu a escravidão. Pois sim, tem 2 artigos. Primeiro, está abolida a escravidão a partir da assinatura, a sanção dessa data. E revogam-se todas as determinações ao contrário. Agora, na questão do tocante à cidadania, ou seja, inserir o negro na sociedade, dar oportunidades aos recém-libertos, não aconteceu. Através da Lei Áurea não aconteceu, e aí os ex-escravos ficaram, como a gente diz no linguajar popular, ficaram jogados aí às traças, não tiveram oportunidades. E é isso que eu queria falar com você, para o seu próximo tempo. Por exemplo, o movimento negro no país, né? O preconceito e propriamente até a adoração ao zumbi, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho aí, né? Assim, desde o movimento negro, a valorização mais de zumbi hoje do que da própria Princesa Isabel. Só lembrando assim, quando a gente fala assim, valoriza mais o zumbi e não o 13 de maio, não quer dizer que o 13 de maio está totalmente assim, vamos dizer assim, esquecido e ninguém lembra. Tem pessoas hoje, entendeu? Dentro da nossa sociedade, que defendem muito a figura da Princesa Isabel e defendem até sua canonização junto ao Vaticano. Entendeu? Em caso eu tenho uma revista que fala disso, artigos.
que falam disso. Agora, por que o movimento negro valoriza mais Zumbi? É o seguinte, é porque o movimento negro hoje no Brasil, ao meu ver, ele enxerga a princesa Isabel como, logicamente, a princesa branca, a minha família imperial branca, numa canetada, desceu lá de Petrópolis, chegou no prédio da Câmara, fez seu discurso no Senado, assinou a Lei Áurea, e a Lei Áurea em si não inseriu o negro na sociedade. Ou seja, o que foi que a Lei Áurea, qual é o artigo lá da Lei Áurea, por exemplo? Aboliu Isso, só aboliu. Qual é o artigo que dizia, por exemplo? Deu a carta, isso. Qual é o artigo? Isso. Só aboliu. Mas qual é o artigo da Lei Áurea que diz? Não inserir o negro na sociedade, direito à saúde, reforma terra, moradia, emprego. E essa luta, ela continua. Não tem. Então, o movimento negro hoje diz o seguinte: a Lei Áurea não inseriu o negro na sociedade. Que pega a figura de Zumbi como um líder do Quilombo do Palmares, que teve uma luta, resistência, a questão da escravidão e tudo. E é o movimento negro que pega isso aí e o Zumbi, que era um negro, tudo, e aí pega ele como um símbolo da luta contra a questão da escravidão. Porém, com certeza deve ter uns alunos nos assistindo e tudo, aos internautas que estão acompanhando, existe também hoje toda uma nova historiografia, uma questão até de desmistificação da figura de Zumbi. Por exemplo, tem um jornalista chamado Leandro Narlock, que tem um livro, até recomendo, se quiser ler, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E ele faz algumas desconstruções, algumas desmistificações de várias figuras históricas aqui no Brasil, inclusive Zumbi. Nesse livro ele fala que Zumbi, no Quilombo de Palmares, Zumbi teve escravos, Zumbi mandava capturar escravos em fazendas vizinhas. Então quem chegava ao Quilombo de Palmares, por livre e espontânea vontade, escravo fugitivo, quer viver aqui tudo, vai viver de boa. Mas ele fazia nas fazendas vizinhas captura de negros para trabalhar. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que nesse livro esse autor diz o seguinte: Zumbi teve escravo. Agora, não adianta a gente fazer hoje o que a gente chama de anacronismo, ou seja, você não pode ter a visão de hoje, a sociedade das nossas visões, da questão da moral de hoje, aquele tempo passado. E naquele tempo era entre aspas, a sociedade da época, entre aspas, era normal você ter escravo. Aí você diz, mas o Zumbi fazer o quê? Mas isso é uma visão segundo o Leandro Narlock. Mas resumindo, no meu ver, tanto a princesa Isabel merece o seu prestígio e, logicamente, a figura de Zumbi, que no seu tempo aí, tem agora a Fundação Palmares. Na Fundação Palmares, hoje nós temos um jornalista, presidente da Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo, que é um descendente, é um afro-brasileiro, ou seja, é um negro que está na Fundação Palmares, que nada mais justo do que um negro na Fundação Palmares. Agora o problema é porque ele está, ao meu ver, entendeu? Com um discurso totalmente equivocado, né? Discriminando a questão do... Ele quer acabar com o 20 de novembro, por exemplo. Ele, em redes sociais, ele posta quer acabar com o 20 de novembro. Ele diz que a escravidão foi benéfica para o negro aqui no Brasil, porque o negro aqui em condição de escravo era melhor do que ele lá na África. Não existe isso. Entendeu? Não existe escravidão branda, escravidão mais rígida. Escravidão é escravidão. Tanto na África, a questão da escravidão lá, em outros momentos anteriores na Antiguidade, como aqui no Brasil, o negro sofreu tudo. Mas a figura de Zumbi deve ser enaltecida, assim também com a princesa Isabel, porque foi uma figura importante aí na história do Brasil. Quase que assume o terceiro reinado, mas aí teve a proclamação da República em 15 de novembro, e aí a família real foi banida do Brasil, e aí foi proclamada a República. Mas a princesa Isabel era herdeira do trono, que inclusive, só 10 segundos, a elite brasileira na época, uma parte da elite brasileira, achava ela muito conservadora, muito religiosa, ela dedicava-se mais às questões religiosas do que política, inclusive quando teve 3 oportunidades governando o Brasil, e não viu com bons olhos o marido dela, que era o príncipe Gastão de Orleans, que é o Conde Deu, era um príncipe francês, e achava ele muito avarento, petulante e tudo. Então a elite não achava com bons olhos a princesa Isabel assumir, o segmento da elite brasileira assumir, porque o Brasil ia, e ela não ia governar, quem ia governar era seu marido, que era um príncipe estrangeiro. Mas aí aconteceu a República e ela não assumiu. Bom, para você que está nos acompanhando, chegando agora, né, nós estamos aqui hoje batendo um papo, uma conversa franca, né, que é o título do nosso quadro aqui no nosso Facebook, com o professor Neto. Falamos já aqui
de datas importantes aí da história, né, do 1º de maio e também do dia 13 de maio, que são datas importantes aí do mês de maio. Mas eu queria que a gente abordasse aqui, professor, dentre essas questões, temas atuais, né, que outrora está acontecendo em nosso município, não só no nosso município, é a nível de mundo, né? Eu queria que você fizesse um breve relato aí, né, o efeito. O que você poderia falar do efeito da pandemia, né, esse efeito coronavírus, não só em São Francisco do Piauí, mas mais em São Francisco do Piauí, né, especificamente, nesses últimos dias? Olha, sabe que o coronavírus é um vírus, né, novo e que o efeito é arrasador. Ontem, salvo engano, nós tínhamos 25 mil, 26, você pode me corrigir se eu tinha enganado, 25, 26 mil mortos, né? Daqui a pouco a gente for fazer a atualização aí, com certeza está mais. Então é devastador. Não tem remédio ainda. E eu sou aquele defensor do isolamento social. Um cara que vem nessa linha aí do isolamento social. Eu acho que nós temos vários exemplos aí, mundo afora, porque acho que muita gente não entendeu ainda. O isolamento social não é para impedir a circulação do vírus, não. O isolamento social não é para impedir a circulação do vírus. O isolamento social para diminuir a curva. É para diminuir a questão de proliferação do vírus. Consequentemente, você não vai vamos dizer, superlotar ou ter um colapso no sistema de saúde. Então, agora parece que tem muita gente que não entendeu isso aí. Né? Então, é devastador o vírus. Aquele velho recado, quem puder ficar em casa, fique em casa, isso aí são em casos, né, extremos, essenciais. Ele, além da questão dos mortos, a previsão, onde eu estava fazendo algumas leituras e assistindo tudo, noticiário na televisão, a previsão que eles fazem, cálculo, tudo, estatística, tudo, é que nós vamos chegar, ou lá, se nós não ultrapassar os Estados Unidos em quantidade de mortes. E hoje os Estados Unidos são o epicentro, né, da Covid. Tomara, meu Deus, que isso não aconteça, tomara que não. Mas nós estamos dando, tudo indica as projeções que nós vamos fazer. A nossa torcida é que não, que começa a curva declinar e que tudo volta ao normal. Vamos torcer para que nós não tenhamos, entendendo? Essa mesma referência aí na questão dos Estados Unidos. E por que isso, Abdora? Porque eu acho, no meu ver, nós aportamos algumas atitudes erradas. Não a questão dos prefeitos e governadores. No meu ponto de vista, o presidente da República, todo esse presidente, tem adotado uma atitude totalmente errada, equivocada em relação à questão da Covid. Na contramão daquilo que as maiores autoridades mundo afora estão fazendo. Inclusive, falando desse tema, né, o que mais o Ministério da Saúde pede é que as pessoas façam, né, que adotem o isolamento social como a principal medida. Mas tem a questão do efeito da economia, aí tem a questão do baque nas empresas, a questão Inclusive, professor, aproveitando o gancho aí, nós tivemos hoje em Floriano uma manifestação que não foi só em Floriano, ela aconteceu em todo o país. Ela aconteceu em Teresina, ela aconteceu em Brasília, ela aconteceu nas principais capitais, que partia mais dos comerciantes pedindo a reabertura do comércio. Né? O governador já está elaborando, o governador do estado do Piauí já está elaborando um plano de reabertura do comércio, né, a partir do dia 7 de junho, certo? Já está fazendo aí um estudo juntamente com todo o comitê que faz parte do comitê sobre a Covid-19 no estado do Piauí, né? E hoje a gente teve essa manifestação em Floriano e a gente acompanhando desde o momento que ela saiu, que a gente pôde ver alguns lados, né? Teve algumas pessoas que foram a favor, né? Que foram a favor dessa manifestação, mas também pessoas que foram contrárias, né? Tendo em vista principalmente as pessoas que fizeram comentários negativos, foi por parte de famílias, né, que perderam entes queridos, e aí os manifestantes eles usaram aquele meme do caixão, né, para tipificar a sua manifestação. Eu acompanhei, assim, os gestores, prefeitos, governadores e tudo, quando eles adotam o isolamento social, todo governador, todo prefeito, ele tem aquela equipe, entendeu? Que o auxilia aí no caso de pandemia, que está na área da saúde. Entendeu? Então, quando o prefeito
ele adota o isolamento social, ele está amparado, primeiramente orientado pela OMS, né? E com sua equipe de saúde, seus técnicos, tudo, o governador do mesmo jeito. Então, quando você é orientado pela sua equipe de saúde, tanto para fazer o isolamento social, como também para sair do isolamento social, você tem que ter plena certeza. Agora, logicamente, você não vai sair do isolamento social para depois voltar e correr o risco de aumentar as contaminações e tudo que você fez lá para trás pode jogar aí, como a gente diz, pode dar com burro na água, não é isso? Então, resumindo, eu só vou do conselho da questão do isolamento social. As manifestações, elas são manifestações democráticas, tudo, a gente está vendo as manifestações, os empresários querem um retorno a abrir a questão do isolamento social. Agora, o interessante, Abdoral, é que ontem tem uma pesquisa aí, se eu não me engano, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, acho que em Datafolha, pesquisa onde a maioria da população, mais de 60%, a favor do isolamento social. Entendeu? Então, voltando lá, a questão é o seguinte, o presidente da República, a meu ver, ele menosprezou a questão do vírus, falou que era contesta o isolamento social, ele fala na questão do isolamento vertical, tem países aí que fizeram o isolamento vertical, países europeus, e sofreram as consequências, muitas mortes, inclusive vai ter consequências na economia, porque vai ter, né, uma queda do PIB. Entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, tem que ter toda uma preparação. Eu acho que nós deveríamos lá mais atrás fechar a fronteira, questão aérea, aderir ao isolamento. O discurso do presidente não bate com os discursos dos governadores e prefeitos. Ao meu ver, os governadores estão fazendo a parte deles, os prefeitos estão fazendo a parte deles, com um objetivo simplesmente de salvar vidas, de combater o vírus. Mas para o presidente, infelizmente, ele acha que é perseguição política, entendeu? Que é perseguição ao próprio governo dele, que os prefeitos querem fazer média para sua reeleição e não sei o quê. Enfim, o discurso não bate. Aí você pode dizer assim, mas o governo federal está fazendo, em vez de muitas pessoas, está fazendo a parte dele e tudo, a questão do benefício social, no repasse e tudo. Não tem jeito, tem que fazer. Hoje São Paulo tem que fazer o repasse. Agora não adianta, Vidal, você fazer o repasse. Tem aí dos benefícios, dos auxílios emergenciais, o repasse para a prefeitura e município, mas você fica lá com um discurso que fomenta as pessoas a descumprirem o isolamento social. Vou dizer uma coisa, um presidente da República falando, não é um você, qualquer não. O presidente da República é a figura mais importante do país. Ele influencia milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil. Não? Então, eu acho que é por aí. O discurso não está batendo, mas ao meu ver, eu acho que os prefeitos estão fazendo as medidas corretas, com cautela, sendo orientados pelas equipes técnicas, os prefeitos e governadores. E a nossa torcida é que nós possamos o mais rápido possível sair dessa pandemia. E com certeza responder a sua pergunta vai ser devastadora. Pela quantidade de mortos, que já é um absurdo, uma vida que se perde. Então muita coisa, imagina, nós temos aí mais de 25 mil pessoas e indo uma projeção até para chegar aos Estados Unidos, que hoje, se não me engano, bateu mais de 100 mil mortos. Tudo, além da questão das mortes, e também o efeito econômico que não tem jeito. Depois dessa pandemia, o presidente da República, empresários, políticos, governadores, prefeitos, vai ter que se unir, para colocar o Brasil nos eixos, para nós sair, sei lá, aí 2021 vai dar o baque ainda e tudo, vai depender da atitude deles para 2022, 2023 a gente seguir tudo e conseguir sair desses efeitos. Uma notícia atualizada, professor, que já foi agora à noite, né? Nós não temos ainda a divulgação do Ministério da Saúde do atual quadro, nem também do Estado do Piauí, nem a CESAP também divulgou ainda, né, os casos de hoje, mas nós tivemos ontem, portanto, o prefeito, aliás, o governador de São Paulo, o Estado de São Paulo ontem, falando sobre a reabertura, e hoje bateu o recorde, foi 6,3 mil novos casos registrados em São Paulo. Aí como é que você vai quebrar um isolamento, ou sei lá, fazer um isolamento vertical, com que a gente percebe aí é que a curva não está diminuindo. Sei lá, como se a gente estivesse chegando ainda no pico. Então é complicado, não é brincadeira. Olha, voltando a falar de recursos, professor, né, a revelia dos governadores, né, o Bolsonaro vetou 4 pontos do pacote dos 60 bilhões de reais.
né? E esse aqui é um valor que vai chegar destinado aí aos estados. Eu, inclusive, acompanhei agora à tarde, né, agora por volta de meio-dia, uma entrevista do governador Wellington Dias à CNN, ele falando, né, das arrecadações que o Piauí sofreu com a pandemia desde seu início até o dia de hoje, né? Cerca de 48%, né, da arrecadação do estado do Piauí já está sendo afetada, né? Aí, como a gente falou, esses recursos, né, afetou, e aí chega esses recursos, né? Se eu ver aí essa questão aí dos estados estarem passando por esses problemas com arrecadações e ao mesmo tempo com essa quantidade de recursos que o governo já destina aí. Não, é essencial, é primordial o governo federal repassar os recursos para socorrer os estados. Porque, como diz, no meu ver, os governadores, os prefeitos estão fazendo a parte deles para salvar vidas. Quando você faz o isolamento social, no intuito de evitar a proliferação do vírus e tudo, e não colapsar o sistema de saúde, consequentemente esse isolamento social afeta a economia. O que é que o governo federal tem que fazer? Sentar com os governadores e principais prefeitos, montar uma ação conjunta, aliada ao ministro da Saúde, aos secretários de saúde, tudo, uma ação conjunta para combater o vírus e socorrer e evitar, minimizar os efeitos na economia, que não tem jeito. Então, realmente, o governo federal tem que repassar esses recursos. Agora, o problema, eu vi essa semana passada, o Bolsonaro dizendo, o governo, uma fala dele direcionada ao governador Dória. Ele disse assim, o governador Dória fechou lá São Paulo, aí agora está a crise econômica, os repasses não tem tudo, aí ele está pedindo ajuda em mim, a culpa não é minha. Não. O governo federal tem que socorrer estados e municípios. Não tem jeito. Por quê? Porque os caras, entre os governadores e prefeitos, estão fazendo a parte deles. Então tem que mandar recursos. Esses recursos têm que ser, nós estamos num estado de calamidade, uma pandemia, esses recursos têm que ser gastos, entendeu? No foco da pandemia e também outras partes da questão econômica, com responsabilidade, gastar com responsabilidade para não ter. E aí nós temos um fator, problema de corrupção. E aí nós temos um fator, você falou em corrupção, nós temos um fator. Aí eu pauto aqui que Legislativo, Ministério Público vai ter um trabalho muito grande, porque a quantidade de dinheiro, para você ter ideia, mês passado foi publicado, né, em alguns sites, né, de notícias, né, de que alguns municípios receberam uma grande quantia de dinheiro. Por exemplo, São Francisco do Piauí estava previsto para receber 668 mil, Nazaré do Piauí 700 e alguns quebrados, certo? Não vou falar aqui números exatos, mas saíram, né? Alguns prefeitos até chegaram a contestar essa notícia, né? Essa informação, né, de que esses valores realmente não tinham chegado aos municípios, mas de qualquer forma é um recurso, né? É um recurso que se chega ao município. Então, chega em boa hora, né? Não, chega em boa hora. Agora, como a gente fala, né? Vamos saber as medidas que vão ser tomadas diante de tanto recurso que se chega a esses municípios. Por exemplo, a gente vê que alguns municípios, né, que até agora não tem nenhum caso registrado, é o caso de São Francisco do Piauí, não temos, graças a Deus, ainda nenhum caso registrado aqui em São Francisco do Piauí de Covid-19. Né? Inclusive a secretaria aqui, ela publicou uma nota, né, que teve um caso que foi notificado, mas ao mesmo tempo não foi confirmado esse caso, não sabemos se foi feito o exame, porque a informação foi muito vaga nesse sentido. Né? Mas, Nazaré do Piauí, por exemplo, já tem um caso confirmado. São José do Peixe tem um caso confirmado de Covid-19. Né? Então, é isso que a gente fala. Os recursos eles estão chegando, a gente vê que se não são recursos que seriam para um município montar um hospital de campanha, mas pelo menos os primeiros passos a serem tomados, esses recursos estão chegando. E os municípios, independente se seja um município grande ou pequeno igual o nosso, eles precisam. Esses recursos chegam proporcionalmente, né, de acordo com a questão da população, a questão do grau do município, tudo. Eles são imprescindíveis nesse momento, são importantes. Entendeu? Agora, mais importante do que chegar é gastar com responsabilidade. Nós estamos vendo aí na mídia, no Rio de Janeiro, né? Uma operação no Rio de Janeiro que deve ser apurada, tudo. Ver o que foi que aconteceu, denúncia em relação à questão de dinheiro, de combate à Covid, a questão dos hospitais, né, de campanha e tudo, salário de vacinação. Então são importantes, tem que gastar com responsabilidade. Agora, o governo federal, que é assim, só para concluir, no bolo total de impostos que a gente paga, você paga, eu pago,
internautas agora, os seus seguidores que estão nos vendo agora pagam, quem fica com a fatia maior da questão dos impostos é a União, é o governo federal. Inclusive, nós temos aqui um comentário aqui de um internauta, né, que ele inclusive fala aqui sobre essa questão da carga tributária. Deixa eu só ver aqui, eu vi aqui nos comentários, o amigo Josean, lá de Nazaré do Piauí, ele falando aqui, ó, que realmente, né, o Estado, aliás, não só o Estado, né, o Brasil em si, né, o Piauí é um dos estados brasileiros com as maiores taxas tributárias, né? Ou seja, a gente paga muito imposto. E na questão desse imposto, quem fica maior fatia é a União. Nada mais justo do que a União, no momento desse de pandemia, socorrer. Agora o problema é que o presidente não vê dessa maneira. Ele acha que os governadores e prefeitos estão fazendo tipo um boicote, boicotando o governo dele, agindo com esse isolamento social para prejudicar o governo dele, enquanto, ao meu ver, prefeitos e governadores estão no isolamento social para salvar vidas. Como esse isolamento afeta a economia de municípios e estados, que o cidadão vive no município. Com certeza. Isso afeta a economia, nada mais justo que o governo federal só enviar. Graças a Deus está começando a chegar. Agora não adianta o governo federal mandar, enviar tudo e depois o presidente vai com o microfone, vai para a rede social e fica atacando governadores e prefeitos. Se mandou o recurso, agora esperar e deixar com que as pessoas, deixar com que os órgãos competentes para fazer a fiscalização, que o dinheiro tem que ser gasto com aquilo objetivo X, objetivo Y, tudo, de maneira responsável para beneficiar a população. Caso de corrupção tem que ser apurado de qualquer parte de tudo e os condenados não sei como funciona da lei. Eu não sei como funciona essa questão do comitê, mas eu acho que cabia a cada município montar um comitê e dentro dos seus comitês ali, os comitês para acompanhar todos esses gastos, né? Porque assim a gente fala, mas é lógico que a gente quer que esses recursos cheguem, que os municípios possam estar preparados, né, para o combate, né? Porque até então nós não estamos preparados para o combate, certo? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos defendendo da melhor forma possível que temos hoje, que é simplesmente ficar em casa, né? Hoje nós não temos uma vacina, nós não temos nenhum medicamento, né? E inclusive aqui até falo aqui da questão do Floriano, do método que está sendo colocado por Floriano aí, certo? Que está tendo alguns resultados, mas são resultados de início, né? Não temos ainda um resultado especificamente, um tratamento específico para o Covid-19. Até porque a questão do vírus é um vírus novo, né? Vírus novo. Apesar de ser vamos dizer assim, da pandemia dos coronavírus, mas é um vírus novo. Está tendo estudos aí na questão de vacina, tanto na China, na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Então, eu acredito que os Estados Unidos, se eu não estiver enganado, teve agora um anúncio de que até dezembro, mas não sei, talvez só 2021, para que nós tenhamos uma vacina para combater. O problema agora é que não tem. Então daí a importância do isolamento social. Quanto à questão da cloroquina, que tem feito aí muito, vamos dizer assim, barulho aí na mídia e tudo, até o próprio presidente defende a cloroquina. É um dos defensores. Porém, você vê que são discursos dissonantes, né? O presidente já fez live com caixa de cloroquina e tudo. O próprio ministro agora que saiu, entendeu? Não, tem agora uma entrevista, salvo engano dele, se foi na Globo News, na CNN, onde ele não é totalmente favorável ao uso da cloroquina, seja em fase inicial ou final, não sei o quê. E agora, recentemente, estudos, se não me engano, na Europa, ou nos Estados Unidos, confirmaram que a cloroquina não tem esse efeito. Então, entre a cloroquina e isolamento social, e a gente social, porque a cloroquina tem um efeito o efeito colateral, entendeu? Com a questão de arritmia, tudo. E só lembrando, professor, que aqui em Floriano, né, o novo protocolo que o Floriano adotou aí para o uso da cloroquina não é só a cloroquina. Tem outros medicamentos, né, que são aí usados juntamente com a cloroquina. Mas é um coquetel, né, que é usado, né, para o tratamento. E lembrando, diferentemente de outros estados, o tratamento em Floriano é feito já no momento em que se é detectado o indício do vírus, né? No momento inicial já se inicia, né, o tratamento, né? Aí já é dada a medicação, né, dentre elas a cloroquina, como a gente já falou, mas é dado inicial, né, para que já seja combatido do início, né,
aí o tratamento. Inclusive a ministra veio aí, né, há 2 semanas. Inclusive, ela veio aí, conheceu o protocolo, né, como que é usado o protocolo. E é interessante, porque se for uma saída, muito bom, muito bom. Muito bom, porque o prejuízo que a gente pode ver, a gente falou de economia, mas não só economia, inclusive eu queria até ver com você, professor. Por exemplo, as escolas estão paradas, o prejuízo desses alunos que estão sem ter você que é professor, eu queria que você falasse, inclusive aproveitando o gancho, eu queria que você falasse mais e abordasse mais ainda sobre essa questão do ano letivo, porque é uma coisa que realmente preocupa a gente como pai de família, preocupa a gente como da área também da educação, e a gente vê, por exemplo, ainda não se viu uma ação, né? Por exemplo, o Estado está utilizando-se de aulas remotas, né? Mas também temos aqui o município. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão aí, professor. Olha, é o seguinte, acho que eu não vou lembrar a data com precisão, mas acho que em meados de abril, a professora Cláudia, que é diretora do Mário Coelho, fez uma videoconferência com a gente, né, os professores do Mário Coelho. E na oportunidade, nós fomos 100% contra, naquele momento, o início das aulas remotas, tudo. Eu mesmo fui contra, porque eu pensei o seguinte, eu acho que início de maio a gente retorna ao normal. Eu na época pensava, início de maio retorna. Quando iniciou maio, veio um outro decreto do governador. Inclusive existe uma expectativa para um próximo decreto, que já está previsto no 7 de junho, né? Julho, e previsões, segundo o governo do estado, previsões, a rede estadual, vou falar, 31 de julho. 31 de julho, 31 de 1º de agosto, né? Então naquele momento eu fui. Depois, tive até conversando com alguns colegas meus, tudo, a possibilidade de a gente sentar, ver um plano B, não existe uma receita pronta, e a gente está mandando atividades para os alunos. Vem a questão das aulas remotas, tudo, que a gente sabe que não é, né, não tem a qualidade, é totalmente diferente de você em sala de aula, mas é um momento que, por conta da pandemia, as aulas remotas estão aí no Brasil afora, e São Francisco do Piauí não é uma ilha isolada. São Francisco do Piauí é um município brasileiro que, no caso da rede estadual, adotou isso aí. Eu acredito, Abidoral, que a equipe da secretária municipal de educação, juntamente com a sua equipe, juntamente com o gestor, devem estar também planejando futuramente, não sei, aqui é uma opinião minha, né, uma saída para essa questão das aulas, que é uma opinião minha. Resumindo, aulas remotas é complicado. Você vê, nossa demanda aqui, nós temos, vamos pegar a rede estadual, nós temos a maioria dos nossos alunos da rede cerca de 70%, 72%, se não me engano. Da zona rural. Pode ter aquele aluno que não tem acesso, né? Aliás, muitos não têm acesso à internet, às vezes não tem nem o celular. Então é complicado. Então você fica o quê? Botando atividade nas escolas, o aluno vem pegar, tudo. A professora Cláudia está até visitando algumas comunidades, levando atividades e tudo. Não é a mesma coisa em sala de aula. É complicado. Ou seja, a Covid, respondendo direto na sua pergunta, a Covid veio aí para todo segmento da sociedade, né? Sentiu o efeito, sentiu o baque, e muito forte. Na educação não é diferente. Nós estamos o quê? O Estado parou em 16 de maio, poucos dias depois o município parou, né? Foi uma medida correta no sentido de baixar os decretos para a questão do isolamento social. Nós estamos aí há mais de 60 dias. É isso? Parado. Isso prejuízo imenso, né? Diria incalculável. Você imagine um aluno. Não se fala mais em ano letivo, né? Não se fala mais em ano letivo, se fala de dias possíveis de aula. Você vê um aluno em alfabetização, entendeu? Por exemplo, aluno do ensino fundamental menor, previsando ensino fundamental maior, como a gente usa esse linguagem. Aluno de ensino médio, pessoal que estão se preparando aí para o Enem, prejuízo imenso, porque está todo mundo em casa. Mesmo nas aulas remotas não tem aquele mesmo aproveitamento, tem aqueles que não têm nem acesso à internet, nem tem celular e tudo. Mas por que iniciou? Porque tá aí as aulas remotas Brasil afora, São Francisco, como eu disse, não é isolar, não vai ficar de fora disso. Mas o prejuízo é imenso. Esperamos então que esse problema aí, né, essa questão dessa pandemia, né, e aí fica a expectativa, né, que inclusive o governador até chegou a falar que
o índice de contaminação tinha diminuído, inclusive houve essa conversa com o governador, né, e falando em abrir gradualmente o comércio, né? E aí sim já surge uma expectativa, porque com certeza não vai ser de uma hora para outra que vai não abrir amanhã, acabou a pandemia. Isso aí não é, isso aí esqueçamos isso aí, porque não vai ser assim. A coisa vai ser gradual. Então a gente já tem ideia, se o comércio, que é o comércio, onde temos pessoas que tratam de emprego, tratam de economia, ainda não foi ainda aberta, né, e, consequentemente escolas, né, faculdades, isso aí não vai realmente ser escolas, faculdades, que gera uma grande aglomeração. certeza, você falou aqui, hoje, mesmo aqui em São Francisco do Piauí, um município pequeno, a gente sente o efeito forte na educação, até na questão mesmo econômica, na questão da economia, questão econômica. Entendeu? Colegas nossos aqui, por exemplo, que tem bares, churrascarias, restaurantes, nosso colega ali Inácio, na Praça Livre, Espetinho, nosso colega Edson e tantos outros, nosso colega aqui Noé e tantos outros aí estão sentindo baque forte do coronavírus. A gente nossa torcida é que nós voltemos o mais rápido possível ao normal. Aí é onde entra a Bidoral. Você tem um isolamento e tem esses, vamos dizer, esses estabelecimentos que sofrem com o efeito do coronavírus, consequentemente a questão da Covid, aí é onde entra a força do Estado. Ou seja, inclusive, o governo dá todo, vamos dizer, entre aspas, uma assistência na questão dos auxílios emergenciais. Eu estava vendo na reportagem milhares de micro e pequenos empresários que não estão conseguindo ter acesso à ajuda do governo, até mesmo empréstimos, né, o Banco Central coloca, o governo coloca dinheiro nos bancos, os bancos dão uma assistência, então, ou seja, abrir linhas de crédito. O grande, micro, pequenos empresários honrar sua folha, não demitir funcionários, entendeu? Mas muitos estão tendo dificuldade em acesso a esses créditos, ou seja, os bancos estão com uma certa burocracia, uma morosidade danada e estabelecimento aí fechando. Ou seja, o cara quando vai no banco, ele não vai pedir um favor, ele vai fazer um empréstimo, depois vai ser pago, tudo. E os bancos no Brasil, você sabe que lucram. E até tem o seguinte, em crise, os bancos é que bate recordes de lucro no Brasil. Dentro disso aí que você falou, existem as linhas de crédito, né? Está lá disponível para que os empresários eles possam fazer seus financiamentos, mas por trás disso tudo tem aquela história. Quem é que vai pagar? Será se o comércio vai ser restaurado? Né? Então, são perguntas que ficam aí no ar, certo? São questões que deixam que a gente mais tenha a ter a desconfiança de que a certeza de que o amanhã será bem melhor. Você vê, numa reunião daquela dia 22/4, onde o Paulo Guedes, ministro da Economia... Para o nosso próximo tema, era a reunião ministerial. Ele está aí, para quem quiser ver tudo. A preferência dele é ajudar mais as grandes empresas do que em detrimento das micro. No Brasil, quem mais emprega, micro, pequenas empresas. Então as grandes empresas não têm importância. Todos têm importância. E no momento desse você tem que ir socorrer a todos. Mas na visão do ministro Paulo Guedes, não é assim. Então, salva-se as grandes primeiro, depois ver se tem condição de salvar as menores. Então, fica uma mão boa para os grandes empresários e para autônomos, pequenos. Mas tá aí os R$600, tudo, necessários, importantes, tudo. Ressalvando, pelo Guedes, era R$200. Quando chegou a proposta no Congresso, tudo, aqui o Congresso, os deputados, os parlamentares debatendo tudo, chegou um valor de tudo de R$600. E que deu fôlegozinho. Deu fôlegozinho. Tem algumas pessoas ainda que estão tendo problema para receber, mas é uma ajuda importante por conta do momento. Eu acredito que essa questão dos R$600, ela deixou, inclusive, ela foi assim, uma corda de salvação para não sair dessa ajuda do governo federal, desses R$600. Eu acredito que em alguns municípios a situação estaria bem caótica. Com certeza. E talvez, eu acredito que vai até, dependendo aí do pico, vamos dizer assim, da questão aí do coronavírus, nas próximas semanas ou meses, eu acredito que pode ter a quarta ou quinta parcela, não sei, só dizer assim. Existe essa previsão, aliás, por parte do próprio governo, né? Existe essa previsão. Mas aí sabe-se lá se concretiza isso aí realmente, né? Então, essa questão. Falando aqui ainda da reunião ministerial, professor Neto, eu queria que você fizesse uma síntese aí sobre essa reunião. Reunião essa que causou um burburinho, eu diria assim, em todo o Brasil, né? E chegou aí a se criar-se uma crise entre o governo e
essa briga entre governo e STF, né, que já era pré-declarada, né, mas que com tudo isso só aumentou. Então, eu queria que você fizesse aí, falasse um pouco aí sobre essa reunião ministerial, que inclusive ela foi reunião, né, que teve o ministro, né, que teve que realmente, através da justiça, para que ela fosse divulgada. Né? Assim, as reuniões ministeriais, que acontece lá no Palácio do Planalto, elas são sigilosas, entre aspas, porque muitas delas, elas são gravadas. Ou seja, está aqui o presidente com a equipe de ministros e tem um cara lá filmando. Para ficar em arquivos, tudo. Então tudo aquilo que é filmado, tudo bem, é sigiloso, mas pode vazar. E o que aconteceu? Então o Moro sai, o ministro Sérgio Moro sai e acusa o presidente de querer interferir na Polícia Federal, que na verdade o Moro desde o ano passado já estava insatisfeito ali. Aí ele acusa o presidente de interferir na Polícia Federal e ainda diz, puxa o vídeo da reunião do dia 22. E aí já o empresário Marinho, né, fala sobre a questão da declaração do ministro da Educação. Isso. Aí endossou mais ainda. Endossou mais ainda. As declarações do Marinho vem endossando mais ainda. E aí o Moro diz, puxa a reunião, que vai comprovar o que eu estou dizendo. Aí assim, aí cabe cada uma interpretação, se o Moro vai sair como mentiroso. Do seu ponto de vista, quem mais se prejudicou na divulgação desse vídeo? Governo, Sérgio Moro, quem saiu perdendo aí nesse contexto da divulgação do vídeo? Assim, antes de responder. Só antes de você me permita, antes de você responder, e para o Sérgio Moro a divulgação do vídeo era a sua salvaguarda, até porque comprovaria tudo o que ele tinha falado naquela sua entrevista coletiva no momento em que saiu do Ministério. Né? Então, só para eu fechar, então, as reuniões, quando você tem alguém filmando, tudo bem, sigilosa, mas ela pode vazar. O que vai acontecer depois, como a reunião do dia 22 vazou. Então, o que foi que a gente viu? A gente ficou abismado. Eu mesmo fiquei abismado. O que deixou o brasileiro de boca aberta, como o senhor também deixou, o professor também abismado, foi as palavras que o presidente, dentre outros lá, usaram, né? Inclusive de forma arbitrária, não tem nenhum adjetivo para se colocar nas palavras que foram direcionadas a outros membros, a outras cortes, né? O STF, né? A governadores, a deputados, a Câmara dos Deputados. Então realmente foi uma coisa que realmente deixou muitos brasileiros de forma estarrecidos, né? Abismado. Olha, você tem uma ideia. Vou dar um exemplo assim. Eu sou um simples cidadão, professor aqui, já fui diretor de escola e já também dentro da questão do sindicato aqui, a gente tem muitas reuniões aqui com as autoridades. Por exemplo, como diretor adjunto de escola, tive já com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário de educação, toda a equipe, secretário de educação, em gabinete, tudo. E a gente, simples cidadão, a gente usa um linguajar apropriado. Populista, né? Apropriado. Linguajar popular. De civilidade, de educação, de tudo. Mesmo sendo um linguajar popular para a gente, né? Tudo. Então a gente tive, por exemplo, eu moro aqui desde 2009, 2010, já tive reunião como diretor de escola como diretor de escola e outros colegas diretores de escola, com o Francisco, com o Flávio, como vice-presidente do sindicato, justamente com o presidente e a diretoria, com o atual prefeito, Antônio de Lu, por exemplo, e a equipe do seu secretariado, e a gente usa todo, mesmo no ambiente fechado, no gabinete, a gente usa todo um linguajar apropriado para o momento. Sem palavrões, sem denigrir mais de ninguém, tudo é lógico, tem uma piadinha, uma brincadeira. Aí o presidente da República, ali, com o ministro, dentro do Palácio do Planalto, sendo filmado, e tem um linguajar daquele, então resumindo, respondendo a sua pergunta. Eu fiquei abismado. Mais de 30 palavrões. E andando longe, né? E as reuniões aqui andam longe de ter a responsabilidade que aquela reunião lá. Isso que eu estou dizendo. Como eu estou falando exemplo como simples professor de diretor de escola. Imagine no Palácio do Planalto, o presidente da República, com a equipe de mídia, ali são o pessoal que estão hoje administrando o país, políticas públicas. Então, Fábio Doral, aquela reunião, a pauta era para tratar de um programa chamado Pro Brasil, investimento na economia, infraestrutura, tudo. E você vê assistindo a reunião que não teve nada disso. Esse programa, parece-me, né, que esse programa ele estagnou. Né? Palavrões, parou por ali. Reunião, pós-reunião, o programa já parou. Ofensas ao STF, ao Congresso, entendeu? Aí a pessoa diz, mas o homem não interfere, você olha no vídeo, ele não interfere na Polícia Federal. Na fala dele, ele não interfere na Polícia Federal. Às vezes a pessoa pode lembrar. Olha, Moro pediu o vídeo, tá aí o vídeo, mas ele não interfere. A fala dele não dá a entender que ele interfere na Polícia Federal. Ele fala de segurança, o que é com GSI. Porém, no meu ponto de vista,
ele falou coisas ali muito mais graves. Muito mais grave. Por exemplo, armar a população, por exemplo, com a guerra civil, que eu vou armar o povo, armar para quê? Ele falou também, meu sistema de segurança, de informação, é seguro. Aí, o presidente da República, Abdoral e os internautas, o presidente da República, quem é que passa informações para o presidente da República? A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e as Forças Armadas, através do Exército, também tem as informações importantes. Vou ficar nesses dois exemplos. Então, o presidente da República diz, o meu sistema de informação próprio é seguro. Eu digo, sim, mas que sistema é esse? Quem é que paga? Quem são os informantes? Você não está ferindo, por exemplo, sigilo telefônico de alguém, por exemplo? Você acha de ao meu ver, só essas duas falas, sem falar para a gente fechar, só essas duas falas, ao meu ver, em armar a população e sistema próprio de informação, são gravíssimas. Mas parece que a gente está anestesiado. E aí o presidente da Educação, o ministro da Educação, chama os ministros de vagabundo e quer a prisão de tudo e acaba com tudo, né? Sinceramente. Sim, mas vamos resumir. Então você acha que quem mais saiu, como se diz, quem mais fortalecido pós-reunião? O senador, o ministro? Assim, depende, vai depender, porque é o seguinte, os inquéritos, no caso do inquérito sobre a questão da interferência na Polícia Federal está andando. Lembramos que após isso, né, também foi instaurada agora mais uma operação pela Polícia Federal, que é a fake news, que foi através do ministro Alexandre Moraes, né? Inclusive o presidente Bolsonaro aí hoje mesmo, passou o dia hoje, né, realmente falando montes, né? Porque dentre a operação fake news, né, ela foi alguns empresários, né, que eram apoiadores, aliás, são apoiadores do governo, né, foram investigados, né? Então realmente como se diz, após essa divulgação da reunião, vem tendo aí realmente, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro também sofreu uma operação, né? Sim, porque segundo denúncias, inclusive tem até a CPI da fake news no Congresso Nacional. Segundo denúncias, existe essa questão, né, nas ofensas na rede social, ou seja, você fica com um perfil falso e fica ofendendo, né, difamando as pessoas e tudo. Então isso é gravíssimo. Tem que ser investigado, apurado. Quem não deve, não tem. Se as pessoas ficam com medo de investigações, né? Se eu quero medo de investigação, não sei o quê. Se você não deve, se você só fala que você não deve, você tem medo. Tudo vai ser inocentado e depois você processa. Quem está lhe difamando. Então, resumindo, tem que investigar, apurar. Esse negócio de fake news é um negócio muito sério. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele deixou à disposição da Polícia Federal o seu telefone pessoal, o celular, os seus telefones, como também o seu sigilo bancário. Assim, temos um zoom danado. O Witzel foi eleito governador na garupa, vamos dizer assim, na garupa do Bolsonaro, né? Na onda bolsonarista, vamos dizer assim, né? E agora rompeu com o Bolsonaro. Então, como o Dória também. Deflagrou-se ontem a operação da Polícia Federal. A gente tem que entender que a Polícia Federal, até que por contrário, é uma instituição séria, importante do Brasil. A Polícia Federal o policial federal é uma instituição séria. Apesar de, o presidente está interferindo, ninguém sabe ainda, são acusações, ninguém sabe tudo. Eu vou fazer julgamento aqui. O que a gente tem que entender assim, a Polícia Federal é uma instituição séria. Polícia séria. Eu diria que a Polícia Federal é um dos órgãos atualmente no Brasil que representa, como se diz assim, a luta contra a corrupção. Tudo bem. Aí é uma instituição. Que tinha até, inclusive, a gente voltando aqui há tempos atrás, que tinha um deputado aí que morria de medo do chinês da Federal. Então é uma instituição séria. Então o japonês da Federal deflagrou-se ontem contra o governador estava dormindo, a Polícia Federal chegou cedo, porque ele chega cedo e tudo. E aí eu vi ontem a entrevista dele, ele disse que se sente perseguido politicamente pelo presidente, o presidente disse que não tem nada a ver. Enfim, eu não vou acreditar em nenhum nem outro. Essas investigações e depois quem foi inocente vai ser inocentado. E se for fake news, está aí a CPI da fake news para investigar tudo. E aí, vamos para frente agora. Tem que ser investigado, apurado por direitinho. Bom, agora só concluindo, agora você imagine o Witzel, governador do Rio de Janeiro, ele é um ex-juiz.
Abriu mão da carreira para ser eleito governador com a pauta mais importante. Sérgio Moro. Combater a corrupção no Rio de Janeiro e combater a violência. Sérgio Moro. Agora Agora tu imagina você, esse homem estiver envolvido num negócio desse, olha a decepção pro povo carioca, pro povo fluminense, ou seja, o povo do Rio de Janeiro. É complicado, mas não estou fazendo julgamento nenhum dessas investigações correrem aí. Vamos só dar uma conferida aqui nos comentários, professor, antes da gente passar para o próximo tema. Nós temos aqui, inclusive, aqui um comentário aqui do nosso querido amigo, o ex-prefeito, doutor Flávio Carvalho. Um grande abraço, doutor Flávio, que está nos acompanhando, inclusive, já tem feito aqui grande abraço aí, os comentários. Ele falou aqui, ó, que creio que ambos atiraram e saíram baleados. A questão é que Moro não é mais juiz e agora não é mais ministro, né? E Bolsonaro continua presidente, mas ninguém ganhou aí. Isso que eu disse, doutor Flávio. Voltando a isso que eu disse. Você respondeu, quem saiu, né, melhor na situação? O inquérito aí, as coisas vão correr ainda, lá na frente a gente vai saber. Agora, o Moro, a realidade é que o Moro é super poderoso. Isso, então para muitos era a salvação do país. Era o super ministro do combate à corrupção para o Brasil, principalmente para o governo. Hoje ele saiu, nessa visão, para os bolsonaristas, ele saiu totalmente desmoralizado. Deixa eu ver quem mais se comenta aqui. Mas vamos correr, deixa correr aí as coisas. Aqui o Vargas Carvalho, ele falou assim, ó, Moro deu um tiro no pé. É meu irmão, Vargas Carvalho. É seu irmão? Valeu, Vaguinho. Se for de Campo Maior, é meu irmão, Vargas Carvalho. Pois é. Um abraço. A Marinalva Araújo, ela fala aqui, ó. Ele mora em Campo Maior. Quem perde sempre é a população, ela falou aqui, né? Com certeza. No seu comentário. E o Guilherme Souza falou parabéns pela iniciativa, obrigado, Guilherme. O Guilherme, inclusive, professor Netão, chegou a ser aluno seu, né? O Guilherme. Hoje está em São Paulo, o Guilherme passou para a medicina. Guilherme, um abraço para você, cara. Um abraço, Guilherme, boa sorte aí. Então, um abraço para você, Guilherme, cuidado, fique em casa. Né? Deixa eu ver quem mais. A Luísa Ferreira, boa noite para o Abdoral e também para o professor Neto, obrigado, a Luísa. Deixa eu ver quem mais. O Vargas Carvalho, mais uma vez aqui. Bolsonaro saiu mais fortalecido depois da divulgação do vídeo da reunião. A gente já falou sobre isso aí. Também a Luciana Luz, professora Luciana, obrigado por nos acompanhar. Ela fala aqui, ó, somente o Brasil, após 50 dias de quarentena, teve a curva crescente. Somente o Brasil. Isso aqui é uma informação, professora, bem preocupante. De novo? Ela falou aqui, ó, somente o amigo com a internet, viu, gente? Mas já voltamos aqui. Bom, e o Zé Filho também aqui, ó, boa noite, meus amigos. O Zé Filho, obrigado, boa noite por nos acompanhar. A professora Lucera fez aqui mais um comentário. Nós brasileiros vivenciamos uma grande crise sanitária, isso é realmente, professora, uma grande crise. A Antônia Neta Páscoa dá aqui uma boa noite. Meu amigo Gerry, mandou um abraço aqui para o Gerry que está nos acompanhando. A professora Neuraci também aqui mandou um abraço. Nosso amigo Flávio Carvalho já fez aqui alguns comentários. Deixa eu ver quem mais aqui. O José também fala que está em São Paulo. E desde que começou essa pandemia, ele está trabalhando em casa, né? Cada dia está aumentando o número de casos. Realmente é um caso preocupante. Domingos Santos, como está de fato em São Francisco, Domingos? Ainda estamos aqui em casa, Domingos, né? Realmente aqui não temos ainda, como já falamos agora há pouco, não temos nenhum caso confirmado aqui em São Francisco do Piauí, né? Mas a gente continua, né? E com certeza seguindo as orientações que a gente fala, né? Inclusive eu quero falar para os internautas que eu estou aqui, o professor Neto está na minha casa, eu estou recebendo, mas que a gente, e tanto ele como eu, estávamos em quarentena, nós estamos em quarentena, entendeu? E cheguei usando máscara. E está usando máscara, a gente vai usar máscara aqui porque a gente está falando, mas tem álcool em gel aqui, tudo para a gente fazer as devidas precauções aí para que a gente não saia aí, portanto não tenha nenhuma consequência. O Jackson Carvalho, meu amigo Jackson, um grande abraço. Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu passar aqui rápido aqui. Domingo Santos, Momento de Quaresma, está aqui também nos assistindo. Domingo Santos mais uma vez. Meu amigo Josian, está lá em São Paulo, um grande abraço, Josian. Momento de Quaresma, deixa eu ver o que mais aqui. Célia Silva, Adail, lá da sua Serrinha. Professor? Abraço, Adail. Grande abraço. Guilherme Novaes, a Iracema Oliveira, deixa eu ver, Raniel Santos, professor Almerone Barbosa. Meu amigo Vieirinha, rapaz, Vieirinha, ele mandou uma mensagem aqui, eu vi só de leve aqui, mas parece que ele já está aqui em São Francisco, está cumprindo a quarentena. Um grande abraço, Vieirinha. Jovelina Santos Lima, Ceissa Silva, Raniel Santos, João Duque Souza, Paulo Roberto, professor Paulo Roberto, que está também nos acompanhando, Jefferson Bernardes, Luiz Oliveira, Francisco Miranda, meu amigo Salozinho, a Sorene Pereira, que é lá de Santa Fé, Sebastião Leal, pessoas que estão, inclusive, professor Neto, eu já queria só, as pessoas aqui estão nos acompanhando, o Antônio Oliveira, Alci Ferreira, né?
certo? São as pessoas aí que estão nos acompanhando aqui através das nossas redes sociais. Aliás, através da nossa live. Né? Só uma deixa aí, o Vargas Carvalho, mora em Campo Maior, ele falou aí que o Bolsonaro saiu mais forte. Eu, assim, eu respeito a opinião dele, né? E a visão que o que a gente acompanhou nas mídias aí depois da reunião é que realmente tem o pessoal dizendo, ele saiu mais forte, não sei o quê. Agora eu não entendo como é numa reunião daquela cheia de xingamentos, palavrões. A pauta da reunião, que era isso, eles desviaram totalmente, entendeu? Feriram a imagem do STF, o ministro da Educação chamando os ministros de vagabundos e tudo, querendo ser preso, a Damares pedindo a prisão dos prefeitos e governadores e tudo. Eu não sei como é que o homem saiu fortalecido numa reunião totalmente aloprada daquela, mas cada um tem suas opiniões, né? Bom, vamos passar aqui para o próximo tema, né? Inclusive aqui tivemos aqui mais comentários, meu amigo Giovanni, Valdeir Costa, que lá de Nazaré do Piauí está nos acompanhando também. Um abraço para o Valdeir, rapaz, Valdeir, né? Quando é que nós vamos comer um carneiro de novo, meu amigo Valdeir? Vamos esperar acabar essa pandemia aí, rapaz, a gente se encontrar de novo, né? Inclusive o Dr. Flávio também está aqui com a gente, o Valdeir, que é um grande amigo lá de Nazaré do Piauí. Nós tivemos aí um dia, nos encontramos com o Raul de Pedra, não é isso, professor? Vamos terminar a quarentena, o carneiro vai ser por conta de Flávio. Pronto, fica combinado assim. Giovanni Ribeiro está aqui também falando com a gente, diretamente de Goiânia. Um abraço, está mandando um abraço para você, professor. Um abraço, Giovanni. O Arlindo Souza, que está em São Paulo, também está mandando um abraço. E o Venâncio também, são as pessoas que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. Voltamos aqui ao próximo assunto, professor. Vamos falar aqui um pouquinho da política local aqui em São Francisco do Piauí. Tivemos uma matéria publicada, inclusive foi publicada por vários sites Piauí a nível de estado, né? 180 graus, 1000 Norte, Portal R10, do apoio do então vice-prefeito, Renato Mesquita, o atual vice-prefeito do município, né? E juntamente com o presidente da Câmara, Chagas Abraão, apoiando a pré-candidatura de Dr. Fabiano Araújo, que é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores PT em São Francisco do Piauí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí, da saída, né, do vice-prefeito, do presidente da Câmara, do grupo do prefeito, e dando apoio aí, no caso, aí, à oposição, aí, o grupo do Fabiano Araújo, que é o grupo do Partido dos Trabalhadores. Fábio, é o seguinte, a política ela tem essas mudanças, né? Ela tem essas mudanças. Se eu não estiver enganado, o Monsanto até copiou várias vezes essa frase, vamos dizer assim, esse ditado. Se eu não estiver enganado, ou foi o Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, o Ademar de Barros, de São Paulo. Se eu estiver enganado, os internautas me desculpem, ele dizia, a política é igual a nuvem. Aí a nuvem aí parece que vai chover, pensa não chove. Então a nuvem ali, não, parece que não vai chover, não, cai um pau d'água. Então assim, a política ela tem essa dinâmica, essas mudanças. O que é que eu acho? É o seguinte, são dois quadros importantes da política local. Você refere aí ao Renato Mesquita, né, o vice-prefeito, que hoje está... Eu queria, antes de você passar a concluir, até me peço perdão, só para endossar mais aí, o vereador Chagas Abraão, além de presidente da Câmara, foi também um vereador mais bem votado do grupo do atual prefeito. Então, isso que eu tenho, são dois quadros importantes, o vice-prefeito Renato Mesquita, o vereador Chagas Abraão, se eu não estiver enganado, você me corrige, acho que é 3, 4 mandatos, né? 4 mandatos, vereador, atualmente presidente da Câmara. Enfim, estavam lá na coligação do atual gestor. Hoje, ninguém sabe os motivos, eles não cabem aqui a nós, né? Debater isso, eles quem sabe, hoje estão apoiando a oposição. Como eu falei, quadros importantes que vêm fortalecer a oposição, que assim, a oposição, no caso o PT aqui pode ter perdido a eleição em 2016, mas é uma oposição forte. Entendeu? Forte. Lógico. Perdeu há 4 anos. Tendo em vista, né, nas eleições a nível de Estado, né, teve uma votação, né? Vencedora, uma votação expressiva. Então a oposição forte, esses dois quadros vêm fortalecer muito. Ninguém é candidato ainda, todos são pré-candidatos, ninguém é candidato a nada, todos são pré-candidatos. Vamos aí deixar correr as águas ainda, rolar embaixo da ponte, e veio fortalecer a candidatura do pré-candidato, aliás, a pré-candidatura do Fabiano. Fortalece muito. Então, olha, iniciando a campanha, vai ser uma campanha bem disputada,
logicamente você tem que partir com a campanha com respeito, né, aos adversários. Temos aí o atual gestor, eu acredito que é uma opinião minha, eu acredito que o atual gestor vai concorrer à reeleição, que é um direito, direito dele, se fosse eu também concorreria. Segundo aí, as redes sociais já tem também seu candidato a vice, que é o pré-candidato vereador João Filho Biquim. Então, respondendo a sua pergunta, vereador Chagas Abrão e o Nonato Mesquita, ao meu ver, dois quadros importantes veio fortalecer bastante a candidatura aqui. E essa vinda, só mais endossando aí, professor, inclusive lá na matéria consta, a matéria essa aqui foi publicada, como já falei, pelos 180 graus, em vários portais a nível de estado do Piauí, né? Até porque é um fato realmente importante, é um vice-prefeito e um presidente da Câmara que declaram apoio à oposição. O vereador Chagas Abraão, né, o vice-presidente da Câmara, ele se declara juntamente com o Fabiano como pré-candidato a prefeito, e o vereador Chagas Abrão a pré-candidato a vice, né? No caso aí. Assim, as pessoas, o Chagas Abrão está agora, né, acompanhando a pré-candidatura da oposição. Aí o que é que as pessoas perguntam? Isso no dia a dia, né, no linguagem japonês. Rapaz, fulano veio. E aí fulano contribui mesmo, traz fulano, traz Beltrano, traz quantas quantidades de lembrando fulano. Que o Chagas Abrão, professor, ele, só para que as pessoas se entendam mais ainda, ele é um vereador de 4 mandatos, mas dentre os seus 4 mandatos, ele sempre teve ali entre o primeiro, segundo e terceiro colocado. Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas, rapaz, fulano... Isso na sua coligação. Isso, nas conversas. Inclusive, até em 2 eleições que o mesmo saiu perdendo. Então, as pessoas perguntam, rapaz, fulano veio... Aliás, que o grupo político que o mesmo estava saindo perdendo. Bem votado, sempre bem votado. Fulano... Você pergunta, Neto, isso aqui, fulano veio agora estar com vocês. Inclusive, uma pergunta dessa aconteceu na semana passada. A pessoa lá em Uísque pergunta, rapaz, fulano lá está com fulano. E aí? Ele traz fulano, traz Beltrano, traz... quantidade X, ninguém tem uma bola de cristal para prever. Agora, o que é que a gente faz? A análise que eu faço é o seguinte: são 2 quadros importantes da política local que, ao meu ver, veio para fortalecer bastante a pré-candidatura do doutor Fabiano, ou seja, fica uma candidatura, vamos dizer assim, robusta, uma eleição que, ao meu ver, vai ser bem disputada, porque o atual gestor tem seu grupo também é forte. E quando você passa por uma campanha, você tem que ir firme, com convicções, com plano de governo e respeito ao adversário. Eu acho que vai ser uma boa disputa aí, Abdalão. Vamos aguardar aí, não sei, me parece, quando teve o discurso após do ministro Barroso, eu não acompanhei todo o pronunciamento dele, parece que ele não quer adiar. Salvo engano, mas tem previsões que vai adiar a eleição, então vamos aguardar para ver o que é que acontece. Por exemplo, houve uma expectativa por parte de muitas pessoas antes da posse dele, porque o discurso dele era de que realmente não tinha essa condição de haver a eleição esse ano. Já após a posse dele, houve, eu não vou dizer uma mudança no discurso, mas ele teve uma cautela. Ele teve uma cautela, né, que ele foi, no seu discurso, informar e afirmar sobre a questão da eleição. Então, e uma coisa interessante, todos os prazos continuam sendo mantidos, certo? Prazos para transferência de título, para registro de partidos, né? Então, esses prazos eles estão sendo mantidos, certo? Eu acho que se fosse haver uma possível, inclusive até um dia desse saiu eu vi aqui umas pessoas publicando em alguns grupos de WhatsApp, a questão que Senado e Câmara tinham feito um acordo e a política e a eleição ia ser adiada, isso aí realmente não tem nada a ver. Quem define, quem decide é o STF, certo? O que acontece? Aliás, o STF. Nosso superior, TSE. Né? Então é muito prematuro falar isso, dessa questão de adiamento das eleições aqui, a nível das eleições, no caso a nível de prefeito. Municipais. Então, como já falei, os prazos eles estão sendo mantidos, né? Os prazos, tanto para filiações, dentre outros, estão sendo mantidos. Então eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que dificilmente
a eleição, até porque uma eleição dessa, existe muitas coisas por trás de uma eleição, de um adiamento de uma eleição dessa, né? Porque automaticamente, se há o adiamento das eleições, nós temos, o que a gente vai ter? Nós temos prazo para diplomação, nós temos que ter prazo para recorrer, tem prazo para posse, então isso aí causaria realmente aliás, quando você começa a falar sobre essa questão, surgem muitas coisas aí, muitos questionamentos, né, que realmente faz com que a gente tenha a ciência de que realmente não há essa possibilidade de haver aí adiamento das eleições. Vamos torcer que o coronavírus né, não atrapalhe até a eleição, né? Porque muita coisa já está atrapalhando, né? Já sim. Eita, coronavírus. Bom, gente, olha, eu quero agradecer aqui ao pessoal que está aqui com a gente. Nosso programa, nosso quadro aqui realmente é só 1 hora, nós já passamos aqui alguns minutos aqui do nosso tempo, porque realmente é muito bom o bate-papo, como a gente falou, uma conversa franca, né? E o intuito nosso, professor, é esse, é ter essa conversa ali, é trazer as informações, de fazer um debate, né? Explicar para as pessoas certas situações em que a gente está convivendo atualmente. E eu quero agradecer aqui a sua vinda ao nosso quadro, né? Que esse é o episódio número 1, a gente já colocou aqui, Conversa Franca, episódio número 1, entrevista com o professor Neto. Certo? Quero lhe agradecer e deixar aqui para você fazer. Eu agradeço aqui a todos o pessoal que comentou aqui, que participou com a gente, fez seu comentário, a gente agradece aqui, inclusive aqui o pessoal do Forró Novo Estilo, rapaz, estão aqui mandando um abraço para a gente. Um abraço. A gente agradece aí o pessoal. Também a Francisca Maria Alves e o Edinaldo Carvalho, que também estão nos assistindo, e a gente agradece a todos que ficaram com a gente até agora, participando da nossa conversa franca. Então deixa o espaço para você mandar o seu recado, para você possa aí dar suas considerações. Obrigado, Abidoró. Eu agradeço a oportunidade. Quero mais uma vez externar a satisfação de estar aqui com você nessa conversa franca, 1 a 1, estar nesse bate-papo, falando de diversos temas, e espero ter outra oportunidade de estarmos nessa conversa franca, que acredito que tenha sido bastante importante. E agradecer aos seus seguidores, agradecer aos internautas que estão acompanhando essa live. Boa noite a todos e que... Antes de você dar o seu boa noite aí, eu vou lhe cortar aqui, antes de você dar o seu boa noite, voltando aqui a falar sobre o assunto, que já quase lembrou agora. Eu lembrei nesse momento. Eu vi uma matéria, se não me engano foi ontem, em um portal que eu acompanho nas redes sociais, que é um portal lá do Rio Grande do Norte, ele falando, professor Neto, de como as escolas estão utilizando o rádio para fazer aula, para dar aula, porque é o meio de que tem como mais chegar às comunidades, o rádio. Olha só. Agora, isso pronto, é importante para tu ver, né? Eu, inclusive, não cortando, me perdoe ele cortando aqui o que você está falando, eu assisti um pouco e o professor dá aula pelo rádio. Olha, para tu ver como é a coisa. A televisão, que aqui no Brasil chegou na década de 50, a internet, que nós hoje atualmente utilizamos, temos que nos adaptar ao sistema da internet. Tem quebrado um galho danado. Nem a internet nem a televisão desbancou com o rádio. O rádio é uma coisa fascinante. Eu sou fã. Rádio é uma coisa fascinante e sobrevive aí e tudo, e está cada vez mais. Eu sou um discípulo do rádio. Eu senti um orgulho muito grande de ver o rádio contribuindo. E é um meio mais prático, um meio mais fácil de chegar. Coisa fascinante. E aí você vê, por exemplo, uma cidade igual São Francisco do Piauí, ela, se tivesse uma emissora de rádio atualmente, estaria ajudando essas famílias aí. Minha mãe, né? Um abraço, mamãe, ela está nos assistindo. Ela, ali na Serrinha, ela é na sintonia direta da rádio de Nazaré, Piauí. Muito bom. Ela escuta direto, na sintonia, ela sintoniza. Pois é, a gente está falando da questão da rádio, né? Por exemplo, tem em São José do Peixe, tem a emissora, tem a rádio São José do Peixe, se não me engano é o Vale do Fidalgo. Temos também em Lazaré, que é a liderança, né? Meu amigo Bartô, o pessoal lá da associação, um grande abraço aí. E o Bartô realmente é um grande batalhador e realmente conseguiu aí fazer, ainda continua mantendo, porque não é fácil se manter. As pessoas acham que é só colocar e aí não tem como manter, porque tem como manter, e é uma rádio comunitária, como ditamente, ela se mantém nos apoios culturais, né? Então é complicado para se manter, principalmente em períodos como esse, que é a qual a gente vive, mas mandar um abraço aí para o Bartô e todo mundo que faz lá a rádio em Nazaré do Piauí, a Liderança FM, e também o pessoal lá. Eu abraço aqui, agora esse final de semana aqui, como eu sou fã, eu gosto de assistir, eu sempre gosto de ver e assistir, inclusive assisti um jornal, o pessoal lá de São José do Peixe, da rádio lá também, apresentando o jornal, né?
E é interessante, e o rádio realmente é fascinante, né? Bom, professor Neto, mais uma vez agradecendo aqui por estar com a gente. Valeu. E participar do nosso primeiro episódio. Como eu dizia, a satisfação e aproveitando a vida oral. Um recadinho aqui para finalizar. Vou falar, se fosse para deixar aqui, a gente passava a noite conversando. O coronavírus é um vírus perigosíssimo. Sério. Quem puder, fique em casa. Se tiver que sair, máscara, álcool em gel, cuidado da higienização do coronavírus é sério. Boa noite a todos, obrigado. E eu quero cumprimentar aqui os seguidores, os internautas da Vida Oral. Cumprimentar aqui o Vargas Carvalho, lá de Campo Maior, né? É meu irmão. Cumprimentá-lo. Um abraço aí, brother. E agradecer, em nome dele, agradecer aí a todos os internautas que acompanharam essa live. Boa noite a todos. Bom, gente, eu agradeço a cada um de vocês que continuou, que ficou aqui com a gente, nos assistiu desde o início. Eu recebi aqui hoje no nosso Conversa Franca, nosso primeiro episódio, o professor Armando Neto, né, o professor Neto, que veio aqui ao nosso programa, atendeu o nosso convite. Quinta-feira nós estaremos de volta, trazendo aí mais uma vez o nosso programa Conversa Franca com Abdoral Pimentel. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam aí, né? E como o professor Neto falou, vamos ficar em casa, se sair usando máscara, álcool gel, fazer a higienização. Lógico, cada um fazendo sua parte, com certeza a gente contribui muito para que esse vírus vá-se embora o quanto antes. Desejo uma ótima noite a todos vocês e o vídeo vai continuar aí nas minhas redes sociais aí, as pessoas que quiserem fazer seus comentários, na próxima quinta-feira a gente vai ler aí e passar os comentários das pessoas que fizeram aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem em casa.